naturalmente em condições especiais, em condições novas. Quem me conhece sabe do quanto que eu valorizo dar aula em sala de aula, mas vivemos uma situação absolutamente nova e que requer muito cuidado. Então, seguindo essas recomendações, eu vou ministrar a disciplina, a gente vai discutir sobre cinesiologia biomecânica de forma remota. Alguns dos conteúdos nós vamos discutir em aulas síncronas, outros conteúdos serão como estes de hoje, em que eu farei aulas gravadas e a ideia é que se faça aulas entre 20 e 25 minutos, ainda que tenha que fazer mais de uma aula para a gente vencer o conteúdo. Bom, a disciplina de cinesiologia biomecânica traz discussões que eu considero, junto com a disciplina de cinesioterapia, muito importantes para o fisioterapeuta. Talvez dessa primeira metade do curso de fisioterapia sejam as disciplinas mais importantes para a gente compreender de forma um pouco mais aprofundada o movimento humano. O movimento humano normal e o movimento humano nas suas variações com alteração. Do ponto de vista resumido da nossa profissão, o fisioterapeuta lida basicamente com disfunções. Esse é talvez o ponto mais forte da nossa profissão. Portanto, compreender como o movimento funciona dentro do que a gente considera normal e naturalmente extrapolar e avaliar o movimento dentro do que a gente passa a entender como anormal, naturalmente você precisa compreender os fenômenos que estão interrelacionados ao movimento humano. Dentro desse contexto, a gente vai falar hoje de alguns princípios mecânicos. A mecânica é um ramo da ciência que estuda movimento. Isso a gente encontra também em disciplinas de física, de engenharia. Mas quando ela ganha essa palavra bio, que faz a gente pensar em um componente biológico envolvido, portanto de tecidos vivos envolvidos, a gente passa a entender então que os conceitos da mecânica, que são disciplinas da física básica, serão aplicados agora a um corpo humano vivo. E a cinesiologia, traduzindo para uma forma um pouco mais detalhada, que a gente vai fazer, a gente vai debater isso ao longo de todo esse semestre, é um estudo do movimento, a ciência do movimento, que combina teorias e princípios de anatomia, de psicologia, de antropologia e, naturalmente, da mecânica, que a gente acabou de citar. O corpo humano tem comportamentos em relação ao seu movimento que são bastante conhecidos, estática e dinamicamente. E a gente vai explorar isso nessa disciplina. O conceito de cinemática. Então, a cinemática nada mais é do que a ciência do movimento de corpos no espaço. E isso interessa muito ao fisioterapeuta, compreender e entender como o corpo humano está se movimentando no espaço. Primeiro, para que a gente tenha um adequado entendimento de como o corpo precisa se movimentar, ou dentro daquilo que a gente chama de normal, como um corpo deveria se movimentar na média de um humano que a gente considera saudável. E a cinemática pode incluir o movimento de um único ponto do corpo, por exemplo, o meu centro de gravidade, que fica próximo ali à coluna lombar, ou pode ser o movimento da cabeça, ou do joelho, ou de um segmento qualquer do corpo. Eu também posso levar em consideração, para estudar a cinemática, vários segmentos do corpo, né? Então, a extremidade superior, ao mesmo tempo que eu observo o movimento da cabeça, da extremidade inferior. Posso também levar em consideração como é que é o movimento
no espaço de uma única articulação, da articulação metacarpo-falangiana. A cinemática, portanto, aplica esse sistema que nós vamos explorar em detalhe de coordenadas retangulares para que você consiga, dentro das dimensões espaciais, descrever, usando códigos próprios dessa disciplina, códigos próprios da própria física, que você consiga descrever numa linguagem que seja entendida por toda a comunidade científica, que seja entendida por todos os profissionais, como o organismo, como o corpo ou parte dele está se movimentando, está se deslocando no espaço. Então, a ideia de entender cinemática por parte do fisioterapeuta é muito importante. Imaginando que no futuro você vá colocar no papel, descrever em detalhes o movimento de alguém que tem uma doença, você precisa descrever isso sem necessariamente ter um vídeo, por exemplo. Então, essas coordenadas retangulares, esses códigos que a gente usa na física para descrever o movimento serão muito úteis. Se a gente distribui isso em movimentos dos ossos e movimentos de superfícies articulares, a gente tem aí dois outros termos que são bastante conhecidos nossos aqui, que são a artrocinemática, que a gente está vendo aqui, nada mais é do que a cinemática aplicada ao movimento dos ossos. E a artrocinemática nada mais é do que a cinemática, portanto, o movimento desse corpo no espaço. No nosso caso aqui, especificamente, qual é o movimento das superfícies articulares. Como naturalmente a gente vai falar muito de articulações, e por que isso é natural falar muito em cinesiologia? Porque essas estruturas no corpo humano foram projetadas para movimento. Como a gente está falando de cinemática, ciência que estuda o movimento de corpo no espaço, e dentro do nosso corpo existem estruturas que são as articulações, que são a conexão de superfícies ósseas e que são projetadas para permitir movimento. Então, vai ser muito natural que a gente aborde de forma mais detalhada a artrocinemática das principais articulações do nosso organismo. Tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento, provavelmente na disciplina de anatomia. Nada mais é do que uma classificação amplamente conhecida, mundialmente conhecida, de movimentos no corpo humano. Uma classificação planar da posição do corpo no espaço e do movimento do corpo humano no espaço. Então, lembrando que a gente sempre considera, e no momento que a gente vai descrever um movimento humano, que é sempre considerada, isso é uma regra, uma convenção, a posição anatômica do corpo. A gente tem então aqui os planos frontal, que não pode ser chamado também de plano coronal, e esse conhecimento prévio, que certamente vocês já têm, vai ser muito útil, porque a gente vai usar muitas vezes a descrição dos movimentos do corpo humano seguindo essa classificação planar. Então, repetindo, o plano frontal, que a gente vê representado em azul, ou também chamado de plano coronal, segue ali em cima da artéria coronária, se eu não estiver enganado, esse é o nome dela, que passa ali no cérebro, divide hipoteticamente o nosso corpo em metade anterior e uma metade posterior. O plano sagital faz uma divisão didática, hipotética, em metade direita e metade esquerda do nosso corpo. Já o plano horizontal, ou plano transversal, a gente vê representado em verde na imagem aqui, ele faz uma divisão hipotética do corpo humano em metade superior e metade inferior. Naturalmente, esse é um desenho didático que mostra esses planos exatamente nos hemisférios ou na parte que seria o centro do corpo, para tentar dividir de forma mais didática. Mas a gente vai poder usar plano coronal, sagital e horizontal em qualquer outro segmento, a gente vai explicar isso
em outro momento. Assim como os planos de movimento, a gente tem alguns eixos de movimento que são descritos dentro do estudo da cinemática em eixo sagital, eixo transversal e eixo longitudinal. Em sala de aula, e eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, eu sempre tento explicar esse momento em que um movimento ocorre em uma superfície articular do corpo humano, usando o exemplo de um eixo de qualquer roda que você possa imaginar. Então, você pode imaginar a roda de uma bicicleta, de uma moto, de um carro, enfim. O componente, ou o conjunto mais simples possível. Você tem um eixo e em volta desse eixo você tem uma esfera, né? Então, se você imaginar que o lápis que eu seguro aqui nas minhas mãos é o eixo e que naturalmente essa roda precisa girar em torno desse eixo, eu vou imaginar que o movimento, eu vou lembrar que o movimento sempre vai acontecer em volta desse eixo. A gente está usando um exemplo simples, imaginando que uma roda vai girar diversas vezes, 360 graus, ao longo desse eixo. Numa articulação humana, não é exatamente assim, né? Você não tem um movimento completo, quase nenhuma articulação tem um movimento completo. Mas se você trouxer o exemplo desse eixo e de uma roda, também pode ser fácil de compreender. Então, se você imaginar, por exemplo, o eixo transversal ou o eixo sagital. No caso da imagem A, a gente tem um eixo sagital e que se você hipoteticamente transfixar esse mesmo lápis que eu dei de exemplo de forma anterior para posterior no ombro, você vai imaginar que o movimento dentro do eixo sagital acontece nesse plano. Trazendo para o desenho que nós temos aqui, se esse ponto vermelho é o que você está vendo do lápis e imaginando que esse é o eixo de movimento, dentro ou em cima do eixo sagital, a gente tem o movimento de adução e abdução do ombro. Não é completo, claro, você não tem 360 graus de flexão, adução, abdução, você não tem uma abdução de 360 graus, mas se você imaginar isso como o centro de uma grande circunferência, inclusive eu posso desenhar isso aqui, se você imaginar isso como o centro de uma grande circunferência, acho que eu vou conseguir fazer um círculo. Pronto, aqui está uma quase circunferência, imaginando dentro do eixo. Imagino que fica fácil de entender que tipo de movimento a gente vai ter, imaginando que o ponto em vermelho é o eixo. Se eu trouxer para a mesma articulação, que é o caso do ombro, mas agora eu mudar a posição do meu eixo, que no meu exemplo aqui é um lápis, não mais de anterior para posterior, e sim de lateral para lateral, a imagem B que vocês estão vendo aqui, imagina então que esse mesmo eixo, no caso aqui da brincadeira, meu lápis, ele está entrando lateralmente e saindo lateralmente. Ele está nesse ponto, imaginando que o movimento giratório, né, o movimento precisa acontecer girando, que o torque precisa acontecer em volta do eixo, esse movimento vai acontecer nesse sentido. Trazendo isso para o exemplo B, eu teria naturalmente aqui um movimento, né, do ombro de flexão e de extensão, de flexão e de extensão. Para finalizar, o eixo longitudinal ou o eixo vertical. Então, imagina que hipoteticamente eu vou usar o meu eixo do exemplo da aula, que é o meu lápis, e se fosse possível, obviamente que isso é uma comparação, eu transfixasse esse eixo e passasse o lápis, ou um eixo grande que vai no centro da minha cabeça, cruzando todo o meu corpo. Trazendo de novo para o exemplo que eu dei da roda, que precisa girar em torno desse eixo, os movimentos acontecem em torno do eixo longitudinal, ou também chamado de eixo vertical, nesse sentido. E aí você pode pensar, bom, se eu quiser
ficar no mesmo exemplo da articulação do ombro, eu tenho, por exemplo, um movimento de adução e de abdução horizontal, não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas um movimento de adução e abdução horizontal é como se o meu ombro girasse em torno de um eixo longitudinal. Imagino que essa seja uma forma razoavelmente fácil de entender, de relembrar, tenho certeza que vocês já falaram sobre isso. Também será muito comum e também será muito utilizado, portanto, muito necessário que a gente se aproprie desses termos. É muito importante que a gente compreenda o que outro profissional, o que os termos nos livros, o que esses termos em pesquisa científica tá se referindo quando utiliza uma dessas terminologias. Portanto, essa linguagem que a gente vai ter na disciplina, ela é muito repetitiva. Eu penso que isso é uma característica boa, até fácil, que facilita o aprendizado. Porque, entendendo, isso foi uma pergunta que um aluno fez já há muitos anos, e que ele estudava os movimentos de cada articulação pela articulação. Então, bom, o que o joelho faz? E aí era quase que um estudo do tipo decorativo, ou que precisava decorar. Eu sou contra isso, não é essa forma que eu ensino. E eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Quando você precisa descrever o movimento que acontece numa articulação do corpo humano, eu não preciso lembrar, na verdade, de todas as articulações. O que eu preciso lembrar, na verdade, são de 3 eixos e de 3 planos. Eu preciso então saber 3 eixos de movimento e 3 planos. Se eu souber isso, eu consigo transportar esse conhecimento para qualquer articulação. Então, se você me der como um exemplo o joelho, bom, o joelho eu sei que ele faz flexão e extensão. Imaginando que o joelho tem um eixo látero-lateral, vou usar de novo meu lápis, portanto, o movimento do joelho acontece nesse plano, e eu voltar aqui, eu vou lembrar que, hipoteticamente, no joelho eu tenho esse eixo látero-lateral, portanto, o movimento acontece em cima do plano sagital. Bom, então eu sei que no joelho é assim, eu posso descrever, eu posso dissecar, eu posso transcrever, interpretar o movimento em qualquer articulação, em qualquer movimento do corpo humano. E acho que isso é uma dica que precisa ser destacada, que é muito importante. Professor, então eu não preciso decorar que movimentos o ombro faz? Olha, o ombro só tem 3 movimentos. Se você souber plano e eixo, você sabe que movimento é e você sabe que plano está acontecendo. Dito isso, a gente passa para esse ponto em que a terminologia é padronizada, convencionou-se que os clínicos e pesquisadores devem utilizar essa terminologia para descrever movimento ou posicionamento de articulações ou de segmentos do corpo humano. Vamos falar rapidinho disso aqui. Toda vez então que a gente observa, o que a gente utiliza, o que a gente vê escrita a palavra cranial ou superior, isso indica que aquela estrutura que está sendo descrita está mais próxima à cabeça. O contrário, a gente utiliza o termo caudal ou inferior, significa que ela, comparado a uma outra estrutura, por exemplo, está mais afastada da cabeça. Vou pegar um exemplo para a gente usar aqui, para a gente deixar gravado para a aula. Então, meu apêndice tifoide, ele é mais cranial do que o meu quadril. Meu apêndice tifoide está, portanto, mais próximo à minha cabeça do que a minha articulação do quadril. A minha articulação do quadril ela é mais caudal ou ela está mais inferior se eu usar a cabeça como referência. O termo anterior e posterior, como o próprio nome já está dizendo, refere-se a uma estrutura ou uma descrição de algo que está mais para frente do corpo. Eu estou levando em consideração uma estrutura tridimensional, que é o nosso corpo, que tem comprimento, largura e tem altura. Então a gente está falando de algo mais anterior, tá?
Então, a minha boca, por exemplo, ela é mais anterior do que as minhas orelhas, né, que estão mais direcionadas para posterior. O termo medial e lateral quer dizer que, quando eu utilizo a palavra medial, eu estou me referindo a uma estrutura ou tentando descrever a localização de uma determinada estrutura no corpo que está mais próxima à linha média do corpo. Se eu traçar uma linha média, vamos ver se eu consigo fazer uma linha média aqui razoavelmente reta, quase foi reta. Então, e eu tiver em posição anatômica, tá, com os braços abertos, eu posso dizer que o meu ombro ele é mais medial do que o meu punho, porque eu estou falando de uma articulação que, do ponto de vista anatômico, está localizada mais medialmente, mais próximo a uma linha média, essa linha que divide ou que representa a metade, né, um hemisfério direito e esquerdo do corpo, do que o punho. Por sua vez, a articulação do punho está mais afastada da linha média, portanto, ela é uma articulação que poderia ser para ela, poderia ser para qualquer estrutura, está mais afastada, mais distanciada da linha média do corpo. Isso é uma convenção que a gente definiu, né? Os pesquisadores definiram essa linguagem para que toda vez que ela for usada, fique claro do que a gente está falando, de que região, de que distância a gente está falando. Senão a descrição anatômica, fazendo uma brincadeira, ficaria: bom, fica perto ali de uma instrução, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Isso acabaria transformando a comunicação ou a terminologia, tentando descrever o posicionamento do corpo no espaço, muito complexo, muito baseado no que cada um acha. A linguagem existe, então, para tentar padronizar a descrição disso. Continuando, o termo proximal e distal, marcados aqui, relacionam-se a mais próximo ao tronco ou mais afastado do tronco. O exemplo que eu dei agora há pouco de o ombro é mais proximal do que o meu polegar. Em posição anatômica, meu ombro está mais próximo ao tronco do que o meu polegar, por exemplo. E as duas últimas, o termo superficial para algo que está mais na superfície do corpo e o termo profundo para algo que está mais interno para o corpo, né? Lembrando que a gente está falando de uma estrutura tridimensional. Você tem meu coração, o órgão coração, ele é mais profundo, né, do que o meu osso externo. Está mais na superfície, o coração está mais profundo, para a gente dar um exemplo, né, desse termo aí. Para fechar essa primeira parte aqui da aula, terminologia em relação aos movimentos articulares. Aqui eu volto, porque eu destaquei agora há pouco, que eu não preciso, penso inclusive que essa é uma maneira incorreta de estudar, que eu não preciso decorar, entre aspas, ou que eu não preciso gravar aqui para cada articulação que movimento ela faz. Em um determinado momento a gente vai lembrar, e a gente vai estudar isso, inclusive nessa disciplina, quais planos de movimento, ou quais graus de liberdade essa articulação tem. De uma forma geral, eu posso resumir, posso dizer para vocês que todos os movimentos do corpo humano acontecem dentro dessa lista que está aqui. Algumas articulações mais, outras menos. Algumas articulações com uma amplitude de movimento maior, outras com uma amplitude menor, mas todo o movimento do corpo humano pode ser descrito dentro dessa terminologia que está aqui na tela. Então, dentro do plano sagital, eu já sei que é possível que alguma articulação faça flexão e extensão e, eventualmente, um movimento de hiperextensão. E eu também já sei que no plano sagital é possível ter dorsiflexão e flexão plantar, e esse é um termo, inclusive, muito específico utilizado para o tornozelo. Quando eu passo para o plano frontal, o segundo da lista aqui, eu posso ter os movimentos de adução e abdução, de flexão lateral, no caso da coluna, do pescoço, de elevação e depressão,
por exemplo, da escápula, de inversão e eversão, no tornozelo, por exemplo, e desvio unar e desvio radial, que é um termo especificamente utilizado para a articulação do punho. Já no plano transversal, né, que a gente comentou agora há pouco, os movimentos possíveis e que a gente vai encontrar e que vão ocorrer em outros segmentos do corpo humano são os de rotação medial, de rotação lateral, prono e supinação e abdução e adução horizontais. Aqui uma imagem só que refresca a nossa memória do que a gente já conversou. Articulações, lembrando, são estruturas que foram projetadas para ter movimento em maior ou em menor grau. Algumas articulações têm maior possibilidade de movimento, então o que a gente chama de grau de liberdade de movimento. E algumas articulações são um pouco mais limitadas, se é que a gente pode chamar dessa maneira, e que têm uma quantidade menor. Como eu só tenho 3 planos, né, de movimento, o máximo que uma articulação pode ter de movimentação é em 3 planos, nos 3 planos que existem. Tá? E o mínimo que a gente tem de movimento é uma articulação que trabalhe ou que funcione em apenas um grau de liberdade em algum plano de movimento. Exemplos aqui para a gente fechar essa primeira parte. Eu tenho flexão, extensão e hiperextensão da coluna cervical ou do pescoço. Eu tenho aqui a imagem ao lado de flexão e extensão da articulação do cotovelo, flexão e extensão da articulação do punho e flexão e extensão, que nesse caso ganham um nome específico de flexão plantar e dorsiflexão, para a articulação do tornozelo. Como eu acabei de comentar, existe um conceito que classifica as articulações humanas de acordo com o número de planos nos quais esse segmento é capaz de se movimentar. Então, a isso nós damos o nome de grau de liberdade. Então, acabamos de comentar que o máximo possível são 3 graus de liberdade. Se a articulação, por exemplo, é a articulação do punho, vou pegar um exemplo, ela tiver 2 eixos, eu saberei, portanto, que ela é capaz de se movimentar em 2 planos. Nesse caso, eu posso dizer que a articulação do punho tem 2 graus de liberdade de movimento. A articulação do punho será capaz, então, de no eixo lateral fazer os movimentos de flexão e extensão. Esse é 1 grau de liberdade, porque está trabalhando, né, no plano sagital. Mas a articulação do punho também faz desvio unar e desvio radial, né, considerando que esse é um eixo antero-posterior, né, posição anatômica, o eixo de antero-posterior, como se meu lápis transfixasse o punho, e eu vou ter o desvio unar e radial aí trabalhando no plano coronal. É possível que uma articulação tenha movimento em todos os planos. É possível que ela tenha 3 graus de liberdade de movimento. Vamos dar um exemplo do ombro. O ombro é capaz de trabalhar no plano frontal, no plano coronal e no plano transversal. Isso significa dizer, então, que ele obrigatoriamente tem 3 eixos de movimento e isso o capacita para trabalhar, né, para atuar em 3 graus de liberdade de movimento, porque tem 3 eixos e 3 planos. Outra articulação que serve de exemplo para uma articulação triplanar, 3 planos de movimento, é o quadril. O quadril também tem flexão, extensão, adução, abdução e rotações. Então ele também é um exemplo de uma articulação que acumula aí os 3 graus de liberdade. Não vamos confundir o grau de liberdade com a combinação de movimentos. Então, eu não vou conseguir, nesse ambiente aqui, mostrar isso talvez para o ombro, nem para o quadril, mas eu posso simular isso aqui com a minha metacarpofalangiana. A combinação de alguns movimentos, então se eu pegar a flexão, extensão, né, da minha segunda articulação metacarpofalangiana, aqui do indicador,
ela faz flexão e extensão, e ela também faz adução e abdução. Só que se eu combinar flexão, adução, com extensão, com flexão, perdão, abdução, extensão, flexão e abdução, e eu fizer um movimento que parece que eu estou fazendo um giro, né? Um círculo, eu estou criando um círculo, nada mais do que a combinação de extensão, adução, flexão e abdução. Essa combinação cria um movimento que o ombro também é capaz de fazer, que o quadril também é capaz, chamado de circundução. Cuidado, ele não é um grau de liberdade novo, ele é apenas a combinação harmônica, o corpo humano tem isso, de uma soma de 2 graus de liberdade que uma articulação, por exemplo, é capaz de fazer. A gente faz a primeira pausa, essa aula tem 2 momentos, chegamos ao fim da primeira, daqui a pouco a gente se vê de novo.